Esse vídeo poderia ter muitos temas, eu ainda não decidi até agora qual vai ser. Primeiro, os gringos têm a mania de fazer perguntas do Enem. Como? Eles perguntam coisas como qual que é o PIB do Brasil, mesmo em encontros casuais, mesmo do nada, assim, sabe, mega informal. Tem mania de ficar perguntando onde que é o norte na sua casa. Uma amiga comentou isso comigo e de repente isso começou a acontecer comigo, eu me senti bombardeada. Como se eu quisesse, como se eu precisasse ter uma bússola ou algo do tipo, e comecei a me sentir burra, sabe? E daí eu fui percebendo, eu tô falando isso porque isso leva a outras análises, mas principalmente porque quando você vai visitar algum outro país ou quando você mora fora, você já normalmente se sente inadequado. E quando essas coisas começam a acontecer, você se sente um bosta. Por quê? No Brasil a gente não tem essa coisa de relação forte com as raízes. Com a família até sim, mas com as raízes da nossa história. Os índios, a gente não tem orgulho. Tô falando que você não tenha, que eu não tenha, mas no geral não é algo que se celebre, que se exalte. A gente vê muitas vezes como algo inferior, algo que não deu certo, coitados, coisas do tipo. Gringo que vem pra cá fica doido, né? Aquele gringo que usa a camiseta toda estampada, que compra os produtos artesanais. O gringo valoriza muito mais, valoriza, bom, até certo ponto talvez, isso é uma outra reflexão, mas valoriza muito mais a nossa cultura do que a gente mesma. Aí eu lembro, né, eu tava saindo com uma pessoa lá na Suíça e ele tinha me perguntado alguma vez sobre onde era o norte e não sei o que respondi, mas ele ficou, eu me senti muito julgada, ele claramente me julgou. E de repente ele começou voluntariamente a fazer várias perguntas. Uma vez a gente estava caminhando e tinha uma fonte que tinha os números, os numerais romanos. E daí ele olhou e falou, nossa, legal, faz tempo que não via o numeral romano. E era os numeral difícil, não era aquele só com X e V, não. Eu não lembrava o que era o D, o C, enfim. Foda-se. Aí ele olhou, falou, o que é? E ele falou assim pra mim, o que é mesmo? Eu falei, caralho. Tipo, eu tô sendo analisada, intelectualmente estou sendo analisada e julgada. E eu comecei a ficar observando. Eu falei, foda-se, não sei, não lembro, não importa. E aí eu comecei a ficar mais atenta, comecei a ficar prestando atenção. Comecei a conversar com as pessoas, com outras mulheres morando lá. E descobri que isso é muito comum. Por quê que é muito comum? E aí é que tá, que a gente precisa entender. Isso diz muito sobre nós brasileiros também. Eles são ensinados, nós somos ensinados, não na escola, mas a gente aprende de alguma forma, mesmo que involuntariamente, a prestar atenção naquilo que nos ajuda a sobreviver. Por exemplo, o brasileiro tem essa coisa, essa fama da malandragem, né? A gente tem essa coisa da malícia. Se você vai contar uma piada para um gringo, dependendo da nacionalidade, ele não vai entender. Isso é uma outra questão interessante também sobre os tipos de humor. Outra hora eu posso falar sobre isso. Porque pra eles são muito literais. A gente faz muita piada com o português, não é? Muita piada zoando o português de burro. Porque na verdade eles são literais. Eles falam o que eles querem dizer. Essa coisa da piada com português, né? Que eu até falo no meu curso online, Humor e Saúde, sobre os diferentes tipos de humor. A gente usa o humor também para se proteger e ele diz algo sobre a gente. Então a gente fazer piada com português é uma forma de mostrar aquilo que ainda dói na gente, né? Eu sou ele, que eles são burros, eles são inferiores. Não, a gente é muito esperto. Mas na verdade eles são literais e o europeu é muito literal. Diz sim quando quer dizer sim, diz não quando quer dizer não. A gente arranja uma desculpa, eu vou ver. Sabe o que é? A gente tem essa politicagem. Mas enfim, o que funciona pra gente? O que nos ajuda a sobreviver? A gente tem essa forma mais gentil ou política de tentar lidar com as coisas. É o que nos ajuda a sobreviver num país tão violento, com tanta desigualdade, com tanta pobreza. Eu vou dar um jeitinho, eu falo que brasileiro tem habilidade de MacGyver. Nasce com a habilidade de Krav Maga e MacGyver. Que eu ando, claro que se você não é rico, né? Eu ando, eu já sei que essa roupa é perigosa, já vejo por onde que eu posso sair, já penso o que eu posso usar pra machucar alguém se eu precisar. Isso é triste. Mas é um tipo de inteligência, são habilidades que a gente desenvolve que o gringo não vai saber. Aí quando eu comecei a me tocar dessas coisas, eu até comentei com essa pessoa. Eu falei, peraí, são coisas diferentes, eu não sou obrigada a saber. Claro que tem um brasileiro que sabe onde é o norte, eu não sei, gente.
Mas pra eles é muito importante, porque se eles se mudam para um apartamento que não tem sol, eles estão lascados, porque tipo, 6 meses praticamente de inverno. O inverno não é só frio, é extremamente escuro, entende? Então as prioridades são outras. O que te ajuda a sobreviver são outras coisas. Mas eu lembro que eu falei, olha, expliquei tudo isso e falei, vou te levar para São Paulo, vai me visitar em São Paulo, vou te levar no buraco mais quebrada, mais fuleira, e vou sair correndo. E vou falar, tenta salvar seu rabo achando de ao norte. Você não vai conseguir. Então, a gente aprende outras coisas que são valiosas pra gente. Mas isso não quer dizer que a gente não desenvolva o nosso intelecto. E na verdade, eu sempre falo, né, dos índices de suicídio altíssimos na Europa. Altíssimos. Eles têm todos os índices atingidos, mas têm menos vontade de viver. Claramente menos vontade de conexão. Aqui eu cheguei aqui, eu posso conversar com estranhos, sei que a gente não tá saindo, mas isso é uma facilidade. Há uma abertura e uma vontade genuína de conexão no brasileiro, que no europeu, de uma forma geral, realmente não tem. A gente tem coisas muitíssimo preciosas e muitas habilidades de entender ironia, de entender sarcasmo, de ter essa malícia. Isso ajuda a gente a explorar e acessar outras camadas de si mesmo e do outro, de outras possibilidades e formas de conexão e de interpretação. Eles não têm isso. E além dessa habilidade de conseguir extrair alegria, né? Quando não tem bosta nenhuma. Isso é mais precioso do que saber qualquer outra coisa que a gente pode memorizar intelectualmente. Eu tô falando isso porque pra mim foi um aprendizado que demorou anos, viu? E às vezes a gente não entende a forma como eles pensam, como a gente não foi educado a ter autoestima, a gente acaba se depreciando. Isso é uma coisa que precisa claramente mudar. Ou se depreciando, ou querendo se destacar das formas mais fáceis. Que é, tipo, perguntaram até pra mim, gente, era minha cara de quem joga futebol? Perguntaram pra mim se eu jogo futebol. Porque eu sou brasileira, é claro que eu jogo futebol. Já me perguntaram também se eu tinha drogas, porque eu sou brasileira, é claro que eu trafico. Entre outras coisas relacionadas ao sexo também, claro. Então a gente precisa se apegar realmente àquilo que a gente tem de bom e exaltar isso e ver que são potências vitais para sobreviver, para existir e que é muito melhor ser assim. Tem uma outra coisa também que muito gringo tem mania de dançar salsa, de fazer aula de salsa. Eu sinto que eles querem se sentir muito exóticos, sensuais, uma coisa assim. E dançar ruim, né? Dança mal pra caramba. E daí eu tava conversando com um amigo, de uma amiga, não é amigo, mania de chamar de amigo, né? Sei lá o que ele é, namorado de uma colega. E ele dança, e eu perguntei, mas você dança com o seu corpo, assim, tipo, cola corpo no corpo e conduz? Porque eu sei que eles não fazem isso, eles só memorizam a matemática do movimento. Aí, pra se justificar, ele falou em 1800, a salsa, ele começou a ir pra um caminho do Enem, sabe? E daí eu entendi que a forma como eles entendem o mundo é isso. A forma como eles entendem o mundo é através daqui. E como eles acessam o outro também através daqui. Então, às vezes, para tentar te entender, não é sentir a sua energia. Não é ver como se sente com você, através de você. Não é, entende? Não é intuição, não é energia, não é... isso claro que tem também. Mas é principalmente como eu te entendo. Eu preciso te entender com a minha cabeça. É sempre assim. É a forma como eles construíram de se relacionar, de entender o mundo, de entender o outro. E não parece muito limitado? É limitado pra caramba. Tô usando todos esses argumentos porque, assim, mesmo o óbvio precisa ser dito. E a gente, com essa falta, né, da sentimento das raízes ou de modelos, não que a gente não tenha, mas a gente não é ensinado a olhar pra eles. Os modelos que nos ensinam a ter autoestima em relação ao nosso país, à nossa cultura, à nossa mentalidade, sim. A gente fica endeusando o outro. E olha como é limitada essa forma de se relacionar e de existir. Isso está claro na forma como eles se relacionam, na forma como eles vivem e existem. E novamente, vou dar exemplo das taxas altas de suicídio. O que é mais importante para se viver e para se relacionar? Urgentemente, a gente precisa mudar o nosso governo, sistema econômico, todas essas questões. Mas eu acredito que antes tem que mudar a mentalidade, como a gente se enxerga, as referências que a gente tem. E isso vai ajudar a gente a construir uma nova forma de fazer as nossas escolhas.